Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas, tá? Da disciplina de saúde da criança e do adolescente, e a gente vai continuar falando um pouquinho sobre o recém-nascido, o momento que nasce, tá? Quando essa criança nasce, ela tem que ser coberta com panos quentes, né? Limpinha e colocada no colo da mãe, como a gente já citou. E daí ela é feito um exame físico minucioso para ver como que essa criança está de saúde, se ela nasceu bem, se ela nasceu com algum tipo de anomalia, tá? Alguns desses fatores são de extrema importância para a gente verificar se esse RN está bem. Além da identificação, tem os antecedentes obstétricos, como que foi o pré-natal dessa gestante, né? Se ela fez o pré-natal, se essa criança nasceu na época certa, tá? Os dados do parto, se foi um parto normal ou via vaginal, ou um parto cesáreo, tá? As condições do nascimento, se for via vaginal esse parto, quanto tempo que essa mãe ficou em trabalho de parto, tá? E o exame físico minucioso dessa criança, no sentido céfalo-caudal, da cabeça aos pés, né? Para a gente avaliar todo o contexto dessa criança, como que ela tá. Às vezes, nesse exame físico, essa criança visivelmente já aparenta alguma anomalia, né? Mas nem sempre a gente pode caracterizar que realmente ela tem algum tipo de anomalia na parte de dentro do corpo dela, né? Por exemplo, na parte fisiológica do coração, na parte fisiológica dos rins, tá? Então, algumas situações que podem indicar que ela tem algum problema ou não. E esse exame físico, ele é realizado entre 2 a 6 horas após o nascimento, né? De preferência antes dessa criança completar 12 horas de vida. Pode ser realizado também no momento do banho. Esse exame físico é realizado pelo enfermeiro obstetra ou pelo pediatra, tá? Mas é importante que vocês saibam o que acontece durante esse exame físico. Entre os fatores que a gente observa seria a pele, a textura e a umidade. Porque o RN, quando ele é um RN muito prematuro, ele possui algumas características diferentes, né, do RN normal. Então, o RN prematuro ou pré-termo, que a gente chama, ele possui uma pele muito fina, uma pele gelatinosa. E o RN a termo, ele é uma pele mais lisa, brilhante, né? Úmida, às vezes mais rosadinha, né? O pós-termo, ele pode significar que ficou muito tempo na barriga da mamãe, então ela pode ter tido uma insuficiência placentária, ou seja, o oxigênio não chegou o suficiente para ele, às vezes, né? Ou os nutrientes também não chegaram o suficiente. Então, são situações que a gente tem que avaliar. Normalmente, ele apresenta uma pele mais seca, enrugada, uma descamação, tá? Esses são alguns dos fatores que a gente avalia. A cor dessa pele, né? Se ela é mais rosadinha, se ela é mais esbranquiçada, como que tá essa cor, né? O mamilo. Isso tudo são situações que a gente consegue mais ou menos ter uma base de quantas semanas de gestação essa criança nasceu. Ver se não tem sinais de cianose nessa pele, né? Cianose nas extremidades. Então, a cor da pele ela vai dizer muito sobre também líquido amniótico, se ela está impregnada ou não, né? Se ela estiver impregnada na pele, vai nascer uma cor mais esverdeada, né? Uma característica diferente, tá? Lembrando sempre do vernix caseoso, que ele é como se fosse uma gordura,
né? Essa gordura que a gente tem contato de vez em quando, uma gordura tipo margarina mesmo, só que não é tão amarelada, ela é mais esbranquiçada, que essa gordura é normal. Algumas situações que a gente vai encontrar que são normais também para esse RN, tá? Eu vou dar uma passada nos slides aqui para a gente dar uma olhada, mas eu quero que vocês olhem com mais calma mais para frente, tá? Fenômeno de Arlequim, tá? A cianose, ela pode acontecer dessa criança nascer, mas dependendo aonde que tá e quanto tempo dura essa cianose. Assim que essa criança for aquecida, essa cianose já tende a desaparecer. O líquido meconial. Esse milhão, milhão sebáceos, são pequenos pontos brancos localizados na base do nariz, tá? Isso tudo com o tempo, ela tende a desaparecer, tá? Ela fica mais ou menos assim, ó. O lanugo são uns pelinhos bem finos que a criança tem, tá? Normalmente ela costuma recobrir a região do corpo, do ombro, perdão, e da escápula, mas ela é bem comum. Depois, com algum tempo, ela desaparece. Lembrando do vernix caseoso, que eu falei para vocês, que ele é um material bem gorduroso, esbranquiçado, tá? Isso daí é normal, que o RN nasce, porque ele adquire durante o processo que ele está se desenvolvendo intrauterino, para facilitar na hora da passagem do parto. Esse é normal. Ele serve como proteção da pele, isolamento térmico também. Aí aquecendo o RN, depois nos primeiros momentos do banho ele vai saindo aos poucos. As manchas mongólicas são algumas manchas meio azul acinzentadas, né? Na região do dorso ou no glúteo, tá? Ela é comum também se apresentar, mas depois ela vai desaparecendo, ela fica assim, ó. Às vezes um pouquinho mais para cima na região lombo-sacra, depois ela tende a desaparecer. E entre outras, o eritema, tá? Entre outras imagens que a gente pode desenvolver, a gente vai conseguindo analisar e visualizar. A icterícia, dependendo do fator sanguíneo entre a mãe e o RN, é normal que essa criança nasça, mas o excesso deles é o problema que pode causar alterações neurológicas. Então, por conta disso, tem que fazer um controle rigoroso e às vezes, dependendo da quantidade, um banho de luz, que a gente chama, tem que ter todo um cuidado com essa criança, tá? Para não causar, que o excesso dele pode causar alterações neurológicas, então a gente tem que cuidar para não aumentar. O banho de luz, que a gente chama, sempre fazer a proteção dos olhos dessa criança, fazer com que a mãe sempre esteja amamentando ela, né? Isso tende a ir diminuindo com o passar do tempo, mas a icterícia ela tem que ser cuidadosamente avaliada e observada, tá? A criança fica assim, amarelinha. Então, continuando, o exame físico é avaliado desde a cabeça até os membros inferiores. O perímetro cefálico é realizado, são avaliações antropométricas que a gente chama, tá? É passada uma fita métrica na região da cabeça, pegando parte da occipital até a parte da frente, passando pela bordinha da orelha. As fontanelas, elas são normais, né? Lembrando aqui pela anatomia, tá? A fontanela anterior, ela é aquela
quando a criança nasce, a moleirinha da criança, né?